Bem, boa noite. Boa noite. Boa noite. Depois desses dias de folga que a gente teve, né? Apesar que quarta-feira estávamos aqui, é bom de novo a gente renovar, né? As energias. E a gente renova as energias como? Em casa é fazendo prece, fazendo alguma leitura edificante, como a gente estava conversando anteriormente. A gente sempre está ouvindo e lendo e assistindo também as palestras que tem no YouTube, né? Então, assim, isso facilita, nos integra mais com a espiritualidade e nos liga a Deus, né? Então, assim, é um prazer estar com vocês aqui. E para a gente dar início à nossa reunião de hoje, ler uma mensagem de Edivaldo, né? Não importa a circunstância, o amor deve prevalecer. Só ele cura, liberta e evolui o espírito. Então, o amor, a gente sabe, que está onde quer que a gente queira que esteja o amor, né? Isso pode ser numa rosa, pode ser numa chuva, pode ser no sol e pode ser nos nossos irmãos, né? E que possamos sempre ver o lado bom das coisas. Porque vendo o lado bom das coisas, a gente está mais, eu posso dizer, com coisas boas no peito, no coração, nas ações, né? Nos olhos. Que os olhos que Deus nos deu, nos emprestou, é para isso, né? É para a gente enxergar a essência do outro. Que todos nós temos o quê? A essência de Deus, né? Hoje o nosso irmão Edivan, fazia um tempinho que não vinha para cá, né? Mas retornou. Ele é da nossa filiada, né? Que é a CE, amiga, aí, Campina do Barreto, pertinho. E hoje ele vai falar a respeito do tema renovação íntima. Então, que a gente possa emprestar um pouquinho os ouvidos, tentar aprender um pouquinho que seja. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos se ligar um pouquinho à espiritualidade que está aqui desde cedo. Pai amado, muito obrigada por mais uma vez estarmos aqui. Tentar aprender um pouco mais para colocar em prática. Obrigada, Senhor, porque depois disso tudo, de ter passado o carnaval, estarmos aqui, voltando à casa do Pai, para mais uma vez nos melhorar um pouco. Que a paz e a harmonia possa sempre estar presente nas nossas ações, na nossa vida, na nossa família. Que a espiritualidade amiga e amorosa possa incluir da melhor forma o nosso irmão. E que assim seja. E assim seja. Até às 9. Ok. Que a paz do Mestre Jesus continue conosco hoje e sempre. Boa noite a todas as senhoras que aqui estão presentes, às jovens que estão aqui presentes, aos senhores que aqui também estão presentes, aos amigos, todos amigos, né, irmãos de ideal espírita, por que não dizer de ideal de luta, né, do Mestre Jesus, de luta pela vida, de luta pela paz, de luta pela fraternidade, de luta pelo amor ao próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim, Jesus trouxe-nos essas duas leis, resumindo todo o decálogo de Moisés, os 10 mandamentos recebidos pelo profeta Moisés. E assim, como espíritas, tentamos, né, levar adiante essas palavras, esses pensamentos, né, e também tentamos colocar na prática. Eu fui bem apresentado pela nossa irmã, meu nome é Edivan Hatz, estou aqui na noite de hoje, mais uma vez, voltando a casa. A vocês que estão pela internet, que estão nos assistindo também pelas redes sociais, uma boa noite, paz e luz a todos, e que todos sejam bem-vindos, né? É isso que podemos dizer e apresentar o que é uma casa espírita. Uma casa de acolhimento, uma casa de estudo, uma casa de consolação, uma casa que abraça a todos, independente da sua crença, independente do seu culto particular, independente também da sua religião. Digo isso porque eu sou um grande entusiasta e defensor também
da liberdade religiosa. E no Espiritismo, há mais de 20 anos, eu encontrei isso dentro dos nossos postulados, dentro dos nossos estudos. A partir do momento que observamos com mais detalhes o Evangelho segundo o Espiritismo na sua introdução, onde Kardec diz que todos, independente da sua crença, independente do seu culto particular, independente até mesmo da sua religião, pode sim aurir os ensinamentos morais evangélicos da doutrina espírita. Ou melhor falando, os ensinamentos morais evangélicos do Mestre Jesus. Porque o Espiritismo estuda sim as Escrituras Sagradas. O Espiritismo traz sim nos seus meandros da sua obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, muitas coisas do Velho e do Novo Testamento. Logo, o espírita, ou alguém achar que o espírita não estuda ou não bebe da fonte das Escrituras Sagradas, é um equívoco. Nós estudamos também as Escrituras Sagradas, só que de uma forma diferenciada, de uma forma como muitos comentam no nosso movimento espírita. Estudamos as Escrituras Sagradas, ou seja, as morais evangélicas do Mestre Jesus, de uma forma mais ampliada. Por quê? É trazida nessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma ampliação de todas as leis que conhecemos, as leis naturais de Jesus, as leis naturais de Deus, as leis imutáveis, essas não mudam. O que mudam são as leis cerimoniais, ou podemos dizer, as leis dos homens. Essas sim mudam e mudarão sempre. Mas as leis de Deus não. Continuam as mesmas leis. Então, independente da crença que nós estejamos, nós podemos aurir esses ensinamentos. Sejamos católicos, sejamos espíritas, sejamos evangélicos, sejamos batistas, sejamos umbandistas, candomblecistas, de qualquer identidade religiosa. Desde que, a partir do momento, bata a boa vontade e o verdadeiro ânimo de querer estudar as Escrituras, estudar os ensinamentos morais evangélicos, então você ali começará o que hoje vamos conversar na noite de hoje. Justamente o que? A nossa renovação íntima. Ou, melhor falando, reforma íntima. Né? Então, quando nós nos debruçamos sobre esse tema, para mim foi até um desafio por esses dias, porque, poxa, falar de renovação íntima, praticamente final de carnaval é complicado. Não é? Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Quantos de nós espíritas ainda tem um gostinho ainda pelo carnaval? Muitos. Não posso aqui, estatisticamente, dizer números, mas eu sei que tem muitos irmãos nossos, muitas irmãs nossas, que gostam ainda, estão ainda ligadas a essa festa pagã, que é o carnaval, mas que por questões culturais, por questões socioeconômicas, por questões comerciais, ainda prestigiam a festa que todos nós cristãos, no modo geral, compreendemos que justamente é da carne nada vale. Né? Então, não estamos aqui também querendo levantar críticas, hipótese alguma. Cada um na sua dimensão, cada um na sua evolução espiritual, para poder compreender que nós, espíritas, a partir do momento que nos debruçamos, começamos verdadeiramente a entender, a compreender um pouquinho mais o Evangelho de Jesus, começamos também a compreender que a verdadeira felicidade não é desse mundo. Temos aqui nesse plano Terra momentos de felicidade. Então o carnaval, como Dom Helder Câmara falava muito, né? Ele era um grande entusiasta do carnaval, ele achava que o carnaval era o momento das pessoas sim se divertirem, pelo menos para esquecerem das suas vidas, da sua vida social atual. Quantas pessoas que estão brincando no carnaval para fugirem de seus problemas? Um monte. Quantas pessoas estão brincando no carnaval para buscar uma felicidade que não é desse mundo? Um monte.
Quantas pessoas estão brincando no carnaval para simplesmente extravasar, né? Como tem a música, né, de Ivete Sangalo, né? Extravasa, né? Extravasar. Um monte também. Mas tem aquelas pessoas que ficam nos bastidores, não participam do carnaval, porque sabe que é um momento de recolhimento. Então o que é que a gente faz? A gente faz o lado inverso da coisa. Aqueles que não vêm para o carnaval, geralmente tem um número muito grande de pessoas que não vêm para o carnaval, mas elas oram por aqueles que estão brincando no carnaval. Oram pelos seus filhos para livrarem do mal. Oram pelas suas filhas para que nenhum mal aconteça. Oram pelos amigos, pelos conhecidos, pelas vizinhas, por todos aqueles que ali estão brincando, para que através da oração a espiritualidade possa auxiliar aquele momento, para que tudo comece e termine na paz. Da mesma forma que existe um turbilhão de espíritos que forçam a barra para iniciar uma contenda, uma briga, uma confusão, há também um grupo muito grande de espíritos do bem que ali estão intercedendo por aqueles que estão recebendo a oração. Então vejam que há sempre o lado da moeda. E assim é a nossa renovação íntima. Como é que eu posso estudar sobre renovação íntima se eu não compreendo o que é a renovação íntima? Como é que eu posso me debruçar e realmente tentar entender o que é renovação íntima se eu não compreendo como é que acontece esse processo lento e gradual da nossa renovação? Claro, ninguém aqui está fazendo concurso para ser santo. Eu não estou. Nem o nosso amigo Marco Polo aqui também, né? Nenhum de nós estamos aqui estudando Espiritismo para no final da vida ou numa pretensa desencarnação, chega lá do outro lado e receber, olha, você estudou Espiritismo, fez todos os trabalhos certinho na casa espírita e agora tome aqui o seu diploma, você agora é santo. Não, não existe isso. Em Espiritismo não tem isso. Em Espiritismo existe o que aprendemos. Sim, sim, não, não. Agora isso é compreendido ao longo do tempo. Porque temos uma chavezinha que é muito falada, muito comentada por todos nós, que chama-se o livre-arbítrio. Então, enquanto não soubermos utilizar bem esse livre-arbítrio, ficará difícil de compreendermos como é que acontece esse processo da nossa renovação íntima, ou da nossa reforma íntima. Como é que isso acontece? Então, eu procurei durante esses dias, né, me debruçar nesse assunto, pesquisei no nosso Evangelho, fui um pouquinho mais adiante e encontrei o seguinte, que a renovação íntima, em Espiritismo, é o processo contínuo de autoaperfeiçoamento moral e autoconhecimento, visando modificar pensamentos e atitudes para evoluir. É uma busca constante. Não é somente pegar o livro de Kardec e estudar. É a gente pegarmos os livros de Kardec, pegarmos a codificação ou as escrituras sagradas, quem tiver a preferência, e começar ali a meditar, começar a refletir e começar a pegar aquele punhadinho de compreensão e jogar no seu dia a dia, ou seja, na sua vida diária. Como aconteceu comigo e ainda estou participando desse processo de mudança ainda. Eu não me esqueço nunca de uma palavrinha, de algumas palavras, que um amigo meu, espírita, já está na pátria espiritual, com certeza deve estar ainda entre nós, nos observando, nos incluindo bons pensamentos. Ele disse para mim o seguinte: Edivan, não se preocupe em errar. Erre. É melhor errar do que omitir, do que pecar por omissão. Então, se você ainda tem o desejo de fazer isso, faça. Se você tem um desejo ainda de dançar, dance. Se você tem um desejo ainda de tomar sua bebidinha, tome. Se você tem um desejo ainda de fumar o seu cigarrinho, fume. Mas compreenda que a conta vai chegar depois. Porque existe a colheita de tudo aquilo que fazemos aqui no plano Terra ainda.
E isso a codificação espírita nos traz com a máxima das clarezas possíveis. Não precisa a gente estar recebendo interpretações e mais interpretações da codificação espírita. Ela é única. Ela mostra somente dois caminhos. O caminho que vai nos levar à perfeição espiritual, no caso, a evolução, e o caminho que vai nos atrasar. O caminho que vai ser pesado para a gente. O caminho que será das cobranças. O caminho que será o quê? Dos nossos resgates e até expiações. Claro, porque se hoje eu na carne, como ainda estou vivo, ainda na carne, se eu peco pelos excessos, então lá na frente, eu ainda na carne, eu serei cobrado, não serei? Vou dar um exemplo bem claro. Para todo fumante, vai vir a consequência das doenças pulmonares. Já não é uma cobrança não isso aí? É uma cobrança. Se formos percustar aqui no Evangelho, vamos lá para a sublição, causas anteriores e atuais das aflições. Então tem muita coisa que hoje a cobrança chega na nossa carne. Não precisa eu esperar que venha do passado, não. Muitas coisas vêm de lá, beleza. Mas muitas, 90%, é da nossa atuação de agora. É do nosso modo de viver agora. Se eu sou um inveterado na bebida, claro que daqui a X tempo, 40 anos lá na frente, eu vou ser cobrado isso aí. A carne não vai aguentar, o corpo não vai aguentar. Se eu sou um dependente químico de alguma droga sintética, de alguma droga que o mundo lá fora oferece para todos nós, claro que com o tempo eu também vou ser cobrado. Tudo em excesso, gente, é mal para o corpo físico e até para o espírito. Está na codificação isso aí. Basta que tenhamos um olhar mais apurado naquilo que lemos. Não basta somente ler por ler. É ler, entender e compreender. E como eu falei, pegar aquele punhadinho do que a gente entende e tentar colocar na nossa vida diária. Evitar esses males. Se possível for. Né? Não quero aqui também taxar e nem trazer nenhuma lista proibitória. Quem sou eu para isso? Um mero pecador ainda. Mas a gente que já começa a ter um pouquinho mais de compreensão, a gente começa a compartilhar aquilo que é bom, não é verdade? Aquilo que é útil. E aquilo faz bem a todos nós. Então, como é bom compartilhar o que é bom? É bom compartilhar o que é mal? Alguém quer ver o mal de alguém aqui? Não. Ao contrário. Todos nós queremos o quê? Ver o bem de alguém. Principalmente aquele que é mais próximo da gente. Que muitas vezes são os nossos o quê? Familiares. Né? Eu sou uma prova viva do que eu estou falando aqui até agora, porque eu queria e quero e quis muito bem a minha mãe, mas ela foi cobrada com o tempo, pelo próprio modo dela viver. Ela era tabagista e veterada. Ela aprendeu o que era o cigarro com 13 anos de idade e sobreviveu, carnalmente falando, até os 73 anos. E só parou porque as deficiências do corpo físico foram a limitando. Insuficiência cardíaca, insuficiência renal, insuficiência pulmonar, que foi o pior. Porque ela tinha crise mais crise de falta de ar. Então, eu vi a hora era passar dessa para outro estágio. Né? Então, quando a levamos para o médico, já foi tarde demais, porque ela não gostava de médico. As consultas de rotina ela nunca gostou de fazer. Então, quando a levamos, foi numa situação muito crítica, e chegando na emergência, na UPA lá de Paulista, a médica diagnosticou e disse: enfisema pulmonar. A conta chegou, Edivão, agora, para ela. Tanto que a própria médica dela disse: caso a senhora não fosse fumante e veterada, a senhora teria mais 10 anos de vida. 73 anos é uma pessoa jovem ainda. Né? Para hoje em dia é considerada ainda jovem, uma pessoa que não tem nenhum tipo de vício, né? Mas ela disse, fazer o quê, né? O modo dela simples de falar. Porque a culturização do cigarro na minha família era muito grande. Fora ela, já tivemos 10 familiares no mesmo caminho.
e eu fui vendo a morte de cada um, o desencarne de cada um, por conta do cigarro. Então vocês estão me compreendendo? Então eu trago isso como uma forma até de desabafo e também uma forma também de alerta. Se ainda estamos mergulhados nessas ilusões da vida, né, caiamos fora disso aí, enquanto é tempo. Enquanto estamos tendo a oportunidade de conversar, de dialogar, né, enquanto estamos tendo tempo de ter tempo para nós mesmos. Porque quando a cobrança vem, de várias formas, ela vem com força e não vai pedir licença para nós, não. Ela entra, a cobrança entra na nossa casa, mete o pé na porta e está feita toda a situação. E para recuperar é tarde. Então, a renovação íntima baseia-se no combate às próprias imperfeições, como orgulho e egoísmo, guiando-se pelo modelo de Jesus, de forma gradual, perseverante e sem a autoculpa excessiva, visando a transformação do homem velho em uma versão melhorada. É o que muitos chamam, né, o homem novo, né? Deixa o homem velho para trás, né? E busque o homem novo que você deve ser, ou a mulher nova que você deve ser. Isso quer dizer o que no meio cristão, no modo geral? É realmente deixarmos aqueles pacotes pesados do Peregrino. Alguém já assistiu esse filme, O Peregrino? Se não assistiu, procure esse filme. Ele começa, né, cheio de bagagem, né? Cada bagagem daquela é um desafio. Cada bagagem daquele que ele está ali carregando é um desafio, é uma imperfeição, é um orgulho, é uma vaidade, é um desafio que ele tem que lutar, que ele tem que se desvencilhar. E no momento que ele vai vencendo essas barreiras dele próprio, ele vai andando pelos campos, né, pelas etapas, e vai caindo uma bagagem daquela. Não é isso? Ele vai se libertando daquilo que está o quê? O aprisionando. Assim somos nós. Quando estamos na doutrina espírita, compreendendo tudo, tentando compreender, entender e colocar na prática, né, tudo que a gente ouve, estuda, não é porque queremos ser melhor do que ninguém. Não. Estamos querendo ser melhor do que nós mesmos. É uma luta constante. Todo dia eu me olho no espelho e todo dia eu enxergo quem? O próprio Edivan. Eu mesmo preciso me melhorar cada vez mais. Eu ainda tenho essa necessidade, em todos os sentidos da nossa vida. Né? Então, todas as vezes que eu me vejo, eu sempre percebo algo que eu preciso mudar. Ah, Edvan, você não precisa não, você é bonitinho não, não sou bonitinho não. A carne pode até ser bonitinha, mas o espírito é tão antigo, tão velhinho e tão ruinzinho, que só Deus nos conhece. Né? Porque se fôssemos bons, vocês acham que eu estaria aqui nesse plano ainda aqui? Não, não. Se eu já fosse um anjo, eu estaria já no mundo celestial. Né? Já estava nas moradas de Deus. Né? Se todos nós fôssemos bonzinhos, né? Bonzinhos, já estávamos em mundos melhores. Embora que estamos galgando, né, já, né, para um mundo melhor. Segundo o próprio estudo, né, que temos dentro das nossas casas espíritas, já chega ao nosso conhecimento que estamos saindo de um plano terra de provas e expiações para um plano de regeneração. Mas por que já estamos conseguindo galgar? Porque já estamos compreendendo e entendendo a necessidade de nos renovarmos. Por isso que a própria espiritualidade já está trazendo há um bom tempo essas informações de esperança, de melhoras. Mas não podemos relaxar. Não podemos relaxar. Temos que sermos o quê? Firmes e perseverantes. Como aqui vem dizendo. A renovação íntima baseia-se no combate às próprias imperfeições, como o orgulho e o egoísmo, guiando-se pelo modelo de Jesus, de forma gradual, perseverante e sem a autoculpa em excesso, visando a transformação do homem velho em uma versão melhorada, o homem novo. Então percebam que não podemos relaxar.
Não podemos esmorecer. Não podemos deixar que as adversidades da vida nos abatam. Ou seja, perca a fé. Por que perder a fé? Você é espírita há mais de 50 anos e hoje, agora, está perdendo a fé? Então você nunca foi espírita. Você está no espiritismo, mas o espiritismo não entrou no seu coração. Você é católico, mas o catolicismo não entrou no seu coração. Você é evangélico, está na igreja evangélica, mas o evangelho não entrou no seu coração. Vocês estão me compreendendo? Por que eu falo dessa forma universal e fraternal? Porque todas as religiões são boas. Todas nos encaminham para o bem. Eu não conheço nenhuma religião, pelo menos as que eu já passei antes do espiritismo, que disseram assim para mim: Edvan, você tem que ir para o caminho ruim. Não tem. Todos que eu conheço, espíritas, evangélicos, de todas as denominações, ou das poucas que eu conheço, todos eles conversam comigo e sempre me trazem as boas novas do Mestre Jesus. Aí, Edvan, mas nós somos espíritas. Sim, mas temos que combater o egoísmo. Jesus é só para mim? Não, é para todos. Quando eu digo todos, é todos até fora do centro espírita. Todos merecem e devem aurir os ensinamentos do Mestre Jesus. O que é que Kardec fala aqui na introdução? Está aqui. Está aqui. Cadê? Vou mostrar para vocês. Olha aqui. Não é... Cadê? Calma. Estou no controle universal. É a introdução. Aqui, cadê? Aqui. Muitos pontos do Evangelho... Aqui, achei, desculpa. Aqui, ó. Esta obra é para uso de todos. Cada um nela pode achar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os cristãos nela encontrarão, por outro lado, as aplicações que lhes concernem mais especialmente, graças às comunicações estabelecidas, de hoje em diante, de um modo permanente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios Espíritos, não será mais letra morta, porque cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado em praticá-la pelos conselhos dos seus guias espirituais. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, nessa frase, nesse parágrafo, ele colocou a informação de uma forma o quê? Generalizada. Ele não especificou quem realmente, de fato, deve ouvir essas informações. Ele disse que a obra é para todos. Então, isso faz parte da nossa renovação. Como é que eu posso querer participar do processo de renovação íntima se eu saio da minha casa e não dou um bom dia a um irmão, a um cristão de outra igreja, de outra denominação? Eu só falo com meus irmãos espíritas. Não, não pode ser assim. O espírita numa comunidade, o espírita numa sociedade, ele não pode viver isolado. Já aprendemos isso no livro dos Espíritos, que nós não devemos viver isolados. Devemos viver em sociedade, em união com todos, porque serão com os outros e também vamos aprender. É uma troca de experiência. E estamos aqui no plano Terra para isso mesmo. Troca de experiência, vivências. Não podemos criar um mundo só de espíritas. Nunca vamos conseguir isso. Só se for um louco que estiver pensando isso. Não vamos conseguir fazer um mundo perfeito só de espíritas. Não. A gente tem que lutar por um mundo melhor para todos, para a coletividade. Até porque quando desencarnarmos, lá no plano espiritual, eu imagino assim, lá não vai ter, olha, aqui é o grupinho dos espíritas, olha, aqui é o grupinho dos católicos, olha aqui... Não, lá todos nós vamos trabalhar em coletividade com todos. Agora, por conta ainda do nosso egoísmo,
por conta ainda do nosso orgulho, por conta ainda da nossa vaidade, é que teremos certas dificuldades de compreender isso lá no plano espiritual. Aí, geralmente, eu digo assim, então, quando desencarnarmos, vamos para um plano conforme a nossa afinidade, conforme o nosso melhoramento. Então, aquele que tem uma compreensão e já consegue, já está um pouquinho melhor, ele vai para um cantinho. Aquele que está um grauzinho a menos, digamos assim, um degrau assim, vai para outro local. Aquele que já está num degrau, mais 2 degraus na frente, vai para... Entendeu agora? Por conta das nossas limitações. Mas no plano espiritual, todos trabalham em coletividade. Pelo menos é o que eu compreendo quando eu leio as literaturas espíritas trazidas pelos espíritos de alta envergadura moral. Bezerra de Menezes, André Luiz, né? Manuel Filomeno de Miranda, Leon Denis e tantos outros mais que trazem essa ideia de um mundo plural e de um mundo mais coletivo para todos nós. Por conta da lei de amor, que nós também estamos inseridos nessa lei de amor. Apresentamos, nesse exato momento, 7 pontos para refletirmos o seguinte. Lembrando que não é coincidência, 7, né? Muitos de nós conhecemos que é o número da perfeição. E a gente está falando aqui sobre o que? Renovação íntima. E falando sobre renovação íntima, é falar sobre o que? Em busca da perfeição. Em busca de serem perfeitos. Que é trazidos também na obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que é renovação íntima? Primeiro ponto. Não é apenas uma mudança rápida. Levantou a mão, já sou espírita, já estou salvo. Não é assim que funciona. Mas um esforço constante para se tornar um espírito melhor e mais caridoso. O que é ser caridoso? É ser benevolente, é tentar ser aquele homem de bem que a gente aprende aqui no Evangelho, né? É tentar ser melhor do que ontem, né? É tentar ser mais compreensivo, é tentar ser mais paciente, que eu tenho que trabalhar muito isso ainda em mim. Ultimamente estou passando por umas situações, aí eu perco a paciência, né? Tudo isso a gente reconhece que precisa melhorar. Então, o que é renovação? É isso, é essa mudança que precisamos, mas sabemos que ela não é rápida, ela é gradual, mas tem que ser o quê? Perseverante. Não podemos esmorecer na fé. Qual é a fundamentação disso? O autoconhecimento. É você se autoconhecer. É você saber o que você precisa realmente. O Centro Espírita vai nos dar um apoio? Vai. Vai nos acolher? Vai. Vai nos consolar? Vai. Vai nos orientar? Vai. Mas se eu não tiver a boa vontade de querer mudar, adiantou nada, né, meu irmão? Adiantou nada. O Centro Espírita pode fazer tudo por você, só não pode carregar ninguém nos braços. Mas vai nos dar uma condição de nos autoconhecer e de perceber que precisamos realmente mudar. Por quê? Aqui também é estudado o modelo do Mestre Jesus. Então, o autoconhecimento é essa fundamentação, é o alicerce. Sem conhecer os próprios pontos fracos, é impossível mudarmos. Então, cada um de nós aqui, que estamos presentes na noite de hoje aqui, conhecemos sim os nossos pontos fracos. Nós não somos coitadinhos, né? Nós não somos. A gente sabe aonde é que aperta o calcanhar da gente. A gente sabe. Só que muitas vezes a gente não quer reconhecer logo. Né? A gente não quer reconhecer logo. Por quê? Esse egoísmo, essa placa chamada egoísmo da gente, não está nos deixando enxergar. Isso vai ser com o tempo. Vai ser com o tempo, vai ser com o tempo, é com o tempo. É estudando, é se autoconhecendo, é ouvindo, é participando, é trabalhando, é se burilando, é se lapidando, que vamos quebrar essas arestas ou cortar essas arestas e começar a entender de qual remédio realmente necessitamos. A autovigilância, ou seja, monitorar, já é o terceiro ponto, tá? Autovigilância, monitorar pensamentos e emoções para evitar sentimentos nocivos, como raiva, ciúme e inveja. Isso é um veneno para o nosso corpo.
Se você é invejoso ou invejosa, deixe de ser hoje, porque não sabem o veneno que você está introjetando em você mesmo. Você acha que os outros é que estão sendo prejudicados. Não, somos nós. Porque por conta da inveja, a pessoa não dorme, a pessoa não vive, a pessoa não come, a pessoa não faz nada. Em prol de ver a desgraça da vida do outro. Não vive, deixa de viver. Deixa de viver. Por conta dessas energias densas que a gente acha que está jogando para o outro, mas está se automutilando. Está adoecendo. Está adoecendo. E isso é verídico, é verdade. Façamos uma pesquisa, no modo geral, que a gente vai encontrar muitas pessoas infelizes, frustradas, decepcionadas. Por que será? É só porque aconteceu alguma coisa com ela? Não. Vamos investigar. Como não somos detetives, a gente não pode fazer isso com ninguém. Mas, geralmente, o mal da humanidade é por conta dessas 3 chagas que nós encontramos para monitorarmos. A raiva, o ciúme e a inveja. Então são 3 venenos que nos mata pouco a pouco. Pouco a pouco. Por isso que é muito importante termos esse monitoramento dos nossos pensamentos, para que esses pensamentos não se transformem em sentimentos negativos. Porque quando isso acontece, gente, é porque nós estamos injetando em nós mesmos venenos. 4º ponto. Estudo e oração. É muito importante o estudo edificante. Como nós estamos numa assembleia espírita, então eu confirmo. O estudo do espiritismo. Nós temos uma gama de literatura. Temos a codificação, que é dividida em 5 livros, né? 5 ou 6, agora esqueci já, desculpa. 5, né? 5 livros, Pentateuco, mais as obras auxiliares da codificação, mais a vasta literatura espírita que existe, né? Trazida para todos nós, e de fácil acesso, e-books, livrarias espíritas. Então, o estudo espírita, ele não é um estudo raso, realmente é um estudo profundo. E na medida que vamos estudando, paulatinamente, em sequência, pelo menos eu deixo esse registro aqui, e essa orientação e sugestão, para que estudemos o Espiritismo numa sequência lógica. Tem pessoas que hoje fazem assim: eu vou estudar hoje o Livro dos Espíritos e amanhã compro uma coleção de livros de André Luiz. Eu não vejo essa necessidade rápida de entrar nas obras filosóficas e psicológicas de Joana de Ângeles, por exemplo, de forma tão rápida para quem está começando no Espiritismo. Não. Estude o Espiritismo pelo começo. Essa é a orientação universal do nosso movimento espírita. Não tem pressa. Comece pela codificação, que são as obras básicas, em sequência. Vai lendo o Livro dos Espíritos, terminou o Livro dos Médiuns, terminou o Evangelho segundo o Espiritismo, terminou o Céu e o Inferno, terminou a Gênese. Termine a codificação. Ah, Edvan, mas eu não entendi nada. Comece pelo começo, de novo, até entender. Por que eu comento isso? De forma lógica e cronológica, você vai acompanhando as sequências do Pentateuco, porque um livro é a continuidade do outro. O raciocínio, a lógica racional da codificação é assim. Kardec, quando fez os livros, ele não fez os livros salteados, não. Ele fez de forma racional e lógica, para acompanharmos. Depois, com o tempo, é que veio toda a literatura que conhecemos, né? Então o estudo do Espiritismo é importante. E a prece ajudam no entendimento e fortalecimento moral. Quantos de nós deixamos de orar? Às vezes o sono bate, a gente cai na cama, né? Às vezes a preguiça, às vezes não sei o quê. É tanta desculpa que a gente deixa invadir o nosso pensamento que perdemos o momento de orar. E a oração é remédio para a gente. Não só para nós, como também para quem precisa. A oração para um filho, a oração para uma mãe, a oração para um pai, a oração por nós mesmos, para nós mesmos,
A oração pelos nossos vizinhos, pela nossa comunidade. Por que não orar pela comunidade? Iniciemos essa prática de orarmos também pelos nossos semelhantes. Por mais que tenhamos vizinhos que às vezes não falam nem com a gente, né? Eu acho que eu não sou diferente, né, gente? Tem gente por aqui que mora em algum canto que ninguém fala. Mas por que não fala? Às vezes é falta de oportunidade. Não fala porque eu também não falo. Né? Não acontece isso também conosco? Se você não fala com ninguém, também ninguém vai falar com você. Se você não der um bom dia, também ninguém vai dar bom dia a você. Não é verdade? A mesma coisa é a oração. Se eu não faço oração por ninguém, também ninguém vai orar por mim, não. Então, temos que criar esse hábito de orarmos uns pelos outros. É o melhor e maior remédio que o Mestre Jesus nos deu e que é de graça. Você não paga nada. É gratuito. Você não paga nada. Você ali, reservar, aonde você estiver na sua casa, aonde você estiver, reservar 5 minutinhos e fazer uma oração. Então, é um remédio que você está exaurindo, levando também para alguém. Para você e para outros também. Quinto ponto, a caridade. Praticar o bem ajuda a diminuir o egoísmo e a desenvolver virtudes. A prática do bem nos lapida. Ajuda-nos a ter essa lapidação, a lapidar o homem velho que somos para sermos uma nova criatura. Aceitar-se como um espírito em aprendizado. Nunca achar que já sabemos de tudo. Nunca achar. Em Espiritismo, nós nunca sabemos de nada. Por conta disso, a gente vai estudando, vai se aprofundando, vai estudando e vai descobrindo novas coisas, novas ciências. Todos nós aqui somos estudantes do Espiritismo, sabemos que a doutrina espírita, ela dialoga com todas as ciências possíveis e até inimaginadas por todos nós. Espiritismo conversa com antropologia, conversa com sociologia, conversa com filosofia, conversa com astrologia, conversa com cosmologia e tantas outras ciências que existem e que nós desconhecemos. Eu particularmente desconheço de muitas, mas eu vou encontrando uma a uma, pouco a pouco, nos estudos espíritas, em conjunto com os nossos irmãos espíritas também, mais experientes, que vão debruçando, vão abrindo, escancarando mesmo a codificação, e cada coisa nova que vai aparecendo, vamos conhecendo. Por exemplo, a transcomunicação trazida pelo nosso irmão Clóvis Nunes. Ou seja, através das ondas do rádio, através da eletricidade, através da TV, através de qualquer coisa ligada à energia, os espíritos também podem se comunicar. Ou seja, não precisa de um médium específico. E aí? Não é isso que ele traz? Para mim é uma ciência nova, eu nunca ouvi isso. Mas, de uns tempos para cá, eu estou começando a me debruçar nesse estudo também, junto com as palestras do Clóvis Nunes. Tem até livros falando sobre isso. Transcomunicação espiritual. É uma coisa nova para o nosso movimento espírita. Tem muitos irmãos espíritas que quando ouvem isso, fica assim, né? É o quê? Existe. E é trazido pelo nosso irmão Clóvis Nunes. E fora outras ciências que são descobertas e que são estudadas pelo Espiritismo. Sociologia, política também. Quando eu digo política, não é política partidária, não. Essa política equivocada que o pessoal aí gosta de fazer. Não. Através da ciência política, podemos sim, através do Espiritismo, descobrir formas e meios e ferramentas de transformação e mudança para uma sociedade. Bezerra de Menezes tentou trazer isso na época dele, só que infelizmente não foi compreendido. Mas deixemos isso para outro comentário, que existe também livros dentro da literatura espírita que fala especificamente sobre política, sobre ciência política. Então, a renovação íntima, ela também depende da nossa caridade, da prática da caridade.
aceitar-se como um espírito em aprendizado, sem se punir pelas quedas, mas recomeçando sempre que necessário. Ou seja, errando hoje, amanhã se levantando. Não é aquela coisa, eita, eu errei. Aquela ideia católica que muitos de nós temos ainda agarrada em nós, né? Eita, eu errei, eu pequei, eu tenho que me autopunir. Não, Espiritismo não tem isso não. Não tem isso. Por quê? Temos o exercício do livre-arbítrio. A minha consciência, não. Eu errei, eu tenho que reconhecer que errei. Se eu não reconheço, é porque ainda eu sou orgulhoso. Mas um dia eu terei que reconhecer. Se não for pelo amor, será como? Pela dor. É isso que a doutrina espírita traz para a gente. É o que eu entendo também da nossa própria doutrina. Quando não aprendemos as coisas pelo amor, infelizmente vamos aprender pela dor. As dores chegam à nossa porta, né? Jesus, o sexto ponto, para terminarmos. Jesus como modelo, realmente, reconhecer Jesus como caminho, verdade e vida. Ou vida, caminho e verdade, ou verdade, vida e caminho, da forma que queiramos entender. Ou seja, entender que Jesus é o nosso modelo. É o único modelo aqui na face da Terra mais perfeito do que nós. Com certeza. E mesmo assim, ele ainda disse na época lá dele, que chamaram ele de bom, né? De bom. E ele disse, não, eu não sou bom. Bom é quem? O Pai. Nem ele próprio se reconheceu como perfeito, né? Como perfeito. É uma demonstração de que nós podemos errar, podemos sermos falhos também, né? Então, reconhecer Jesus como modelo é justamente o quê? A reforma íntima tem Jesus como referência de perfeição. Não para comparação paralisante, mas para inspirar a coragem de mudar. Então, através dos exemplos deixados pelo Mestre Jesus, nós nos inspirarmos. Está vindo aí a quaresma, né? Hoje eu até fiquei rindo hoje à tarde sobre isso, porque é engraçado. Terminou a festa da carne, agora vai começar a festa do coelho e do ovo de Páscoa e do vinho, né? Bom, eu não entendo muito essas coisas assim, mas tudo bem. É tradição, vamos embora. A gente está como espírita evoluindo também, né? Porque muitos que brincam a carne, hoje vão começar os 40 dias de recolhimento, por conta da morte do Mestre Jesus, né? Dentro da crença cristã no modo geral, né? Mas vamos já. Mas será que com esse recolhimento vamos vencer, vamos conseguir que diga a reforma íntima? Aí passou a quaresma, passou o vinho, aí vem São João. Todo mundo no São João. E assim vai, né? Os calendários pagãos que foram travestidos pelo calendário cristão. É isso. A prática a realidade é essa, né? Então, a reforma íntima tem Jesus como referência de perfeição, não para comparação paralisante, aquela coisa, né? Mas para inspirar a coragem de mudar. Então vejamos em Jesus essa coragem, esse modelo, para sermos bons, para sermos benevolentes, para sermos caridosos, e o principal, a prática do perdão, né? Que é difícil, né? Realmente é difícil. Eu ainda não estou nesse estágio de perdoar, mas pelo menos eu já tolero algumas coisas, sabe? E o último ponto da gente, o sétimo, né? Ponto, o número da perfeição, é justamente o que todos nós gostamos. Se pudéssemos, pulávamos logo para esse último ponto, os benefícios. Eita, Edivan, o que é que eu vou ganhar estando no Espiritismo? Nada. Se entrarmos na doutrina espírita, imaginando isso, o que é que eu vou ganhar na doutrina? Nada. Coisas materiais, nem se fala, nem fala. Tem gente que entra na doutrina espírita por vários motivos. Ou pela dor, ou pelo amor, ou pelo interesse. Não, eu vou entrar ali no Espiritismo, naquele centro ali, porque eu quero de volta o meu amor. Vou entrar no Espiritismo porque eu quero um trabalho. Vou entrar no Espiritismo porque eu quero ganhar na Mega Sena. Vou entrar no Espiritismo porque eu quero ganhar aquele sorteio do familhão do Luciano Huck. R$1 milhão, né?
Não entre. Se for para entrar assim, não entre. Não entre. Não entre porque você vai sair logo. Por quê? Vai se decepcionar. Então, quando entramos numa doutrina, seja ela qual for, ou numa religião, pensando em primeiro lugar os benefícios materiais, estamos fadados a cair. Ou seja, a sair daquele ambiente e não voltar mais. Porque vai aparecer os melindres, vão aparecer as frustrações, vão aparecer as decepções, começaremos a enxergar os defeitos dos outros e achando que somente nós é que somos os santos. E não somos. Todos nós estamos no mesmo barco, rumando para uma regeneração. Então, é com esse olhar de humildade que entramos na casa espírita para buscarmos os benefícios espirituais, aqueles que melhoram a nossa saúde espiritual e também física, porque é um reflexo. Então, a partir do momento que melhoramos em espírito, o físico também melhora. Aquelas dores que a gente sente, dor de cabeça, dor de corpo, dor não sei de quê, não são dores de 0 a 100%, 90% não são dores físicas, são dores espirituais. A doença vem de dentro para fora, não é de fora para dentro, não. Isso quando conseguimos enxergar com os olhos espirituais, tá? Se a gente ainda está agarrado aos olhos materiais, a gente vai achar que tudo é da matéria, ainda. Mas não. É provado cientificamente e até espiritualmente que é de dentro para fora. Eu me lembro que uma vez, foi a primeira vez que eu vim aqui, eu trouxe um tema chamado pensamento, não sei o que, sanear pensamentos. Então, tudo que você pensa pode se transformar em veneno para a gente. Pode se transformar em veneno. E quando isso se transforma em veneno, a gente adoece o espírito, o perispírito e o corpo físico. Pode perceber. Quando você está no centro espírita, fazendo tudo que o tratamento lhe traz, lhe dá de diretriz. Olha, tratamento espiritual na casa espírita. Tomar passe, frequentar as reuniões públicas do Evangelho, ler o Evangelho em voz alta, fazer o tratamento de desobsessão, fazer isso, fazer aquilo. Ou seja, vai lhe dar equivocadamente, vou falar uma coisa aqui assim, uma limpeza espiritual. Você passa por uma limpeza espiritual. Como é que ficamos? Bem, não é verdade? Todos os sintomas que a gente sentia antes desaparecem, não é verdade? Por que desapareceu? Porque foi trabalhado as nossas vibrações espirituais. Foi afastado aquilo que estava nos prejudicando. Foi também transformado, naquele período curto de tempo, os nossos pensamentos. A água purificada é um santo remédio para todos nós. E de uns tempos para cá ninguém vê mais isso em casas espíritas, porque as pessoas não estão mais procurando isso. Eu ainda sou da época que a gente chegava na casa espírita com a garrafinha de água. Eu levava para os meus tratamentos a garrafinha de água. Eu não pagava água mineral no centro para isso. Não se existia essa cobrança que hoje em dia em alguns centros existem. Mas, por quê? Dai de graça que tu recebeste de graça. Então a gente trazia a garrafinha, deixava ali para ser o quê? Fluidificada. E quando chegávamos em casa, tomávamos aquela água como remédio espiritual para o nosso perispírito e como consequência, o corpo físico, ao longo do tratamento, ao longo do tempo, mostrava a melhora. Então, pessoas que chegavam no centro se queixando de dor de cabeça, não tinham mais dor de cabeça. Pessoas que chegavam se queixando de um exame médico que deu isso, deu aquilo, quando terminava o tratamento espiritual, quando chegava no centro espírita, mostrava a cópia. Olha, não tem mais nada, sumiu. E isso hoje em dia, cadê a fé do povo? Desapareceu. Então, quando a fé de um povo desaparece, o mal predomina, não é verdade? As pessoas adoecem mais, as pessoas, está aí a doença do século, minando as famílias de todo mundo. Depressão, o que mais? Ansiedade, suicídio, casos e mais casos aumentando, porque as pessoas, de fato, não estão mais trabalhando a sua fé. A fé hoje em dia é fé de shopping center.
Você vai para um ambiente porque vai destilar. Você está ali adorando a Deus porque ali tem tudo que você quer. Wi-Fi, internet, lá tem tudo que você imaginar. Mas a presença de Deus não tem. Então não deixemos que as nossas casas espíritas se contaminem com isso. Temos que trazer o velho e bom espiritismo, claro, com uma nova roupagem, uma nova dinâmica, claro, mas sem perder a base, sem perder a essência, porque senão estaremos fadados a também estarmos doentes, né? Então, em resumo, a reforma íntima é, portanto, um verdadeiro sentido da evolução ocorrendo pelo esforço pessoal, aceitando as próprias limitações, enquanto se trabalha para superá-las. Então, é um trabalho persistente, perseverante. Não é da noite para o dia que seremos melhores. É realmente nesse pisadinho que estamos fazendo. Vindo, estudando, nos reunindo, nos lapidando. O centro espírita, na minha visão, eu encaro o centro espírita como uma grande oficina de trabalho. Aqui é uma célula, onde todos nós estamos trabalhando nós mesmos. Estamos nos lapidando, estamos nos burilando, estamos nos trabalhando para sermos homens e mulheres de bem para uma futura sociedade que virá aí, que é a sociedade espiritual. Então, preparemos-nos como verdadeiros cidadãos espirituais. Porque vamos sim participar dessa transição planetária. Aliás, já estamos nela. Só que muitos ainda não estão sentindo essa mudança. Quando ela vier, vai vir rapidamente. É como Jesus diz, quem tem olhos para ver, que vejam. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Que a paz de Deus continue conosco hoje e sempre. Agradeço, gente, a atenção de vocês, a presença de todos vocês. E por aqui eu vou encerrando as minhas palavras e deixo como referência de estudo o capítulo 7, item 13, que vem falando sobre o homem inteligente na Terra, e também o capítulo 17, falando sobre a lei de sede perfeitos. Deixa eu colar aqui rapidinho. Sede perfeitos, item 3, o homem de bem. Tá certo? Muito bem. Muito obrigado, gente. Bem, só temos que agradecer, leva um abraço fraterno para você, né? E é isso aí, gente. Avisos que a gente tem é que as matrículas da evangelização ainda encontram-se abertas, crianças de 6 até adolescentes de 16, souber de vizinho, alguém que queira se interessar por isso, pode procurar a gente ou entra no Instagram que a gente aqui dá informações mais precisas. Fora isso, também ainda estamos aceitando utensílios ou móveis que você não usa mais, ainda está em bom estado, para o bazar, né? Roupa a gente já tem demais, estamos fazendo a triagem. Também, domingo que vem, vai ter a campanha do quilo, porque esse domingo que passou não houve, mas foi transferido para esse agora. Então, assim, quem quiser também fazer campanha do quilo, a partir das 8 horas, domingo também, pode vir para cá. No mais, também, pedindo a ajuda de vocês, sábado vamos ter nossa limpeza. Por quê? Porque a gente sabe que nós tomamos banho todos os dias, não é verdade? E não é só um banho. Então, assim, a instituição, são muitos trabalhos e, querendo ou não, ela ficou um tempo, ficou esses dias fechadinha, tem poeira, até a evangelização desde dezembro, sem nada, sem estar funcionando, então também lá em cima está sujo, então a gente precisa da ajuda de muita gente. Para quê? Para a asepsia da casa, né? Porque é bom a gente chegar e estar limpa. Então, todo mundo se juntar para a gente vir sábado, a partir das 8 horas, dar essa força na limpeza da instituição. O nosso passo, por conta do número de pessoas que se posicionam, vamos fazer o nosso passo coletivo, né? Isso vocês sabem que faz o mesmo efeito. A gente fecha os olhinhos, pensa em Jesus e vamos fazer o nosso passo coletivo. A prece vai ser de encerramento do nosso irmão. Então, pode passar. Vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus.
Fechemos os nossos olhos e oremos. Pai de infinita bondade e misericórdia, santificado, Senhor, seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai o pão nosso de cada dia. Muito obrigado, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós também deveremos perdoar aqueles que tenham nos ofendido. Não nos deixe nos cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que a tua paz, harmonia e equilíbrio recaem sobre cada um de nós que aqui estamos, como um bálsamo necessário, o remédio sobre o nosso corpo físico e perispiritual. Que essas mesmas benesses sejam levadas para os familiares de cada um de nós que aqui estamos, para os amigos, para os conhecidos, para toda a comunidade no entorno desta casa de oração. Assim sendo, Senhor, agradecemos a boa assistência dos irmãos espirituais e mentores dessa casa e de todas as equipes que estão aqui presentes nesse exato momento. Passo a palavra para a nossa irmã, para que ela possa dar por encerrado mais um trabalho da noite de hoje. E assim, Senhor Jesus, pedimos tua permissão para darmos por encerrado o nosso trabalho. E assim seja. E assim seja.